Mateus 6, verso 9, você encontrou? Mateus 6, 9 diz assim: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu. Repita após mim essa pequena expressão, por favor. Pai nosso. Pai nosso. Mais uma vez, Pai nosso. É curioso esse texto, porque nele Jesus está ensinando seus discípulos sobre a oração do Senhor, oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso. E Jesus, ao começar essa oração, esse ensino, ele não começa com nenhuma frase como perdoai as nossas dívidas, tampouco ele começa com venha o teu reino, nem ainda com livrai-nos do mal, mas a primeira expressão que sai da boca do mestre amado é Pai Nosso. Alguém disse que a oração é a respiração da alma. Se a oração é a respiração da alma, o Pai é o oxigênio da oração. Ao analisar esse texto, você percebe uma verdade. Qual? É que a força da oração, embora ela tenha vários desdobramentos, mas a raiz dela, a base da oração, não está no que é pedido, nem como é pedido, nem em quem pede, mas em quem ouve, o Pai. A força da oração está em quem ouve, o Pai. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é, quando vamos falar com Deus, quando vamos orar, a primeira coisa que precisa estar na nossa mente é com quem eu estou falando. Eu estou falando com o Pai Celestial. É interessante que Deus se identifica como Pai. Deus é Pai. Escute isso. Essa é uma palavra muito interessante. A palavra Pai aparece na Bíblia, pelo menos na Almeida, Revista Corrigida, mais de 1.600 vezes. Mais de 1.600 vezes aparece a palavra Pai. E dessas múltiplas vezes que aparece a palavra Pai, alguns significados dela se repetem e nos dá a ideia do porquê, e tem outros motivos, Deus se apresenta como Pai. Antes de eu dizer isso aqui, deixa eu trazer uma coisa para você. Existem coisas que tem no céu, existem coisas no céu que não existem na terra. Por exemplo, Paulo disse que ele viu coisas inefáveis no céu, o terceiro céu, que não é lícito dizer aos homens. Existem coisas na terra que não existem no céu. Por exemplo, morte tem aqui na terra, mas não existe lá no céu. E também existem coisas que há no céu essas coisas, existem no céu, Deus colocou na terra para você entender como é o céu. Um exemplo disso, Pai. Pai é uma coisa que existe no céu, Deus colocou na terra para você entender como o céu funciona. Pai não é uma invenção humana. Pai é uma ideia divina. Deus é Pai. Deus não é apenas como Pai. Deus é Pai. A essência do ser de Deus é Pai. Deus é Pai. Vamos entender isso analisando essas referências que eu disse para você. Primeira ideia, o que é Pai na Bíblia? Número 1, Pai é o ancestral comum. Várias vezes você vê a palavra Pai na Bíblia, ela está identificando um ancestral comum. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, quando Deus encontra com Moisés na sarça, Deus diz assim para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é Pai, ancestral comum. Pai, ancestral comum. Número 2, o que é Pai? Pai na Bíblia significa o autor da ideia, ou o primeiro a fazer alguma coisa. Se alguém é o autor da ideia, ou o primeiro a fazer alguma coisa, ele é chamado de pai. Gênesis 4, verso 20, a Bíblia diz: e Jabal era pai dos que criavam gado e habitavam em tendas. Por que ele é pai? Porque foi o primeiro. Verso 21, e Jubal era pai dos que tocavam harpa e órgão. Por que ele é pai? Porque ele foi o primeiro. Sempre que alguém é o autor da ideia, ou é o primeiro a fazer alguma coisa, ele é pai. Outra coisa que essa palavra se repete muitas vezes, pai é uma pessoa distinta. O
que é pai? Uma pessoa distinta, uma pessoa de honra, uma pessoa de influência, uma pessoa de poder, uma pessoa ilustre. Na Bíblia, ela vai ser chamada de pai. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 12, quando Elias e Eliseu estão juntos e Deus vai tomar Elias, e Elias sobe no redemoinho. Quando Eliseu vê o seu mestre, o seu mentor, aquele que o iniciou no ministério, sendo levado, ele olha e ele não grita, meu chefe, meu patrão, mas a palavra que sai da boca dele é, meu pai, meu pai. Você vê isso de novo também, segundo o livro dos Reis ainda, capítulo 13, verso de número 14, quando Eliseu, agora doente, e o rei de Israel vai visitá-lo, o rei Jeoás. Quando o rei Jeoás vai visitar Eliseu, e ele vê Eliseu doente, ele olha e diz, profeta? Não. Ele olha e diz, autoridade? Não. Ele olha e ele diz, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essas três coisas se aplicam perfeitamente a Deus. Número 1, porque Deus é um ancestral comum. Tudo vem dele, tudo nasce dele, dele brota tudo, dele veio toda a humanidade. Deus é pai. Número 2, porque Deus é pai, porque Deus é o primeiro. Ele é o autor de toda a ideia. Tudo flui da mente dele, tudo nasce da genialidade dele. Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, Paulo diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Por isso ele é chamado de alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e último. A Bíblia diz que Deus é o autor da vida, Jesus é o autor da fé, Deus é pai, Deus é o primeiro, Deus é o autor da ideia, tudo flui da mente dele. Em terceiro lugar, o que é pai? Uma pessoa ilustre, uma pessoa de autoridade, uma pessoa de influência, e não há dúvida nenhuma de que não há nesse universo ninguém mais digno de honra, glória, louvor, majestade, excelência, ação de graça, do que aquele que habita num soberano trono. Por isso ele é chamado de Altíssimo, aquele que está sentado numa posição tão alta que não pode ser igualado, acompanhado ou atingido, porque ele está acima de toda expressão de louvor. Deus é pai. Deus é pai. Escute isso, Deus é pai. Hebreus 12, verso 9, chama Deus de pai dos espíritos. Tiago 1,17 chama Deus de pai das luzes. Efésios 1,17 o chama de pai da glória. 2 Coríntios 1,3 ele é pai das misericórdias. Mateus 5,48 ele é pai perfeito. Isaías 9,6 ele é pai da eternidade. Mas eu gosto de como Deus se identifica no Salmo 68, verso 5. Ele diz, pai dos órfãos. Eu acho isso fantástico. Deus é pai dos órfãos. O que é isso? Deus é pai de quem não tem pai. Eu sou pai de quem não tem pai. Esse texto é fantástico porque existem dois tipos de órfãos. Existe o órfão que perdeu o pai. Mas existe o órfão que tem pai, mas o pai não faz papel de pai, ele não pode contar com o pai. Então, teoricamente, ele não tem pai, porque o pai é presente, mas na presença dele tem uma certa ausência que o filho não pode contar, ou seja, não pode contar. Seja lá qual seja o caso de orfandade, Deus diz, eu quero ser teu pai. Eu quero cuidar de você. Eu quero guiar, eu quero proteger, eu quero guardar, quero te abençoar, quero te ensinar, quero estender minhas mãos, quero levar você a viver as minhas ricas bênçãos. Deus é pai. Deus é pai. Escute, a palavra aqui papai é interessante. Permita-me ser um pouquinho técnico por um minuto e depois voltar a nossa conversa aqui mais tranquila. A palavra aqui usada para pai é o grego pater. Pater, de onde vem a palavra paternidade.
Essa palavra eu fui olhar no dicionário e ela tem alguns significados extensivos. O que é pai? Número 1, o originador. Pater, originador. A origem de tudo. Número 2, o que é pater? Pater é aquele que transmite vida para transmitir semelhança. Número 3, pater significa aquele que gera vida e está comprometido com ela. Deixa eu voltar. Número 1, o que é pater? Originador. A fonte, a raiz, de onde flui, de onde nasce, de onde brota todas as coisas. Deixa eu te lembrar de algo. Tua fonte nunca foi teu CNPJ. Tua fonte nunca foi tua carteira de trabalho. Tua fonte nunca foi os honorários. Tua fonte nunca foi dividendos. Isso é apenas um meio que Deus usa para cuidar de você. Tua fonte tem que ser Ele. Porque se a tua empresa quebrar e tua empresa é tua fonte quebrou. Se você for mandado embora, não está com a carteira assinada, tua fonte esgotou. Se a empresa que você investiu dinheiro na bolsa, deu lá uma lambada em quem investia nos acionistas e agora você não tem mais recurso nenhum, tua fonte acabou. Mas se tua fonte é o Pai, a tua fonte é inesgotável. Pode vir quem vier, acontecer o que acontecer, a fonte não seca, porque o Pai é a fonte de todas as coisas. Deus é o originador. Ele é a minha confiança. Por isso Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é minha fonte. Pater significa aquele que gera a vida, estar comprometido com ela. Isso é poderoso. Deus não apenas gera, mas aquilo que Deus gera, Deus tem compromisso. Olha o universo. Olha o universo. Me lembrei aqui, nosso pastor sempre gosta de citar sobre o fato de que Deus sustenta o universo e como é que a distância da lua para a terra está no seu devido lugar, porque Deus sustenta todas as coisas. Quando você olha a criação, ela tem uma ordem. Por que tem uma ordem? Porque aquilo que Deus gera, Deus sustenta. Eu me torno filho de Deus a partir do momento que eu creio em Jesus pela fé. Quando eu creio em Jesus, Deus me adota em sua família. E uma vez que Deus me adotou na sua família, Deus agora tem compromisso comigo. A Bíblia diz, ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Aquilo que Ele gera, Ele sustenta, Ele tem compromisso que Ele gerou. Me recorda aqui um amigo, ele teve um problema grave com seu pai quando ele era garoto, e isso fez ele entender algumas coisas da Bíblia de forma diferente. Ele estava compartilhando comigo algo, e ele disse assim na mesa, ele disse, olha, quando Deus diz para Josué, no capítulo 1, verso 5, eu não te deixarei, nem te desampararei, parece que Deus está usando duas palavras distintas para dizer a mesma coisa. Deus está sendo redundante. Ele disse, não, Deus não está sendo redundante. Deus diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. E ele me disse, porque tem pai que deixa e abandona. Tem pai que não deixa, mas abandona. Mas Deus disse para Josué, eu não te deixo. Você vai contar com a minha presença. Você vai contar com a minha companhia. Você vai contar com o meu favor. Você vai contar com a minha graça. E além de eu não te deixar, eu nunca vou te desamparar. Minhas mãos estarão estendidas sobre você. Aleluia. Como Deus disse para Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Oh, aleluia. Como Deus disse a Jacó, Gênesis 28, verso 15, Deus disse a Jacó, eu não te deixarei, nem te desampararei, porque eu não te deixarei até que eu tenha cumprido
o que eu prometi a você. Um Deus que tem compromisso com o que Ele gera. Em terceiro, essa palavra traz um significado extensivo também de aquele que transmite a vida para transmitir semelhança. Diga comigo, o que transmite a vida para transmitir semelhança. A verdade, irmãos, é uma só. Deus não quer apenas que eu ande por aí dizendo, eu sou filho de Deus. Porque isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode dizer que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz em Efésios 5, verso 1, sedes imitadores de Deus como filhos amados. O propósito de Deus a nos adotar na sua família é que sejamos semelhantes a Ele. Que tenhamos traços do seu caráter, traços da sua liderança, traços da sua criatividade, traços do seu poder. Esse é o propósito de Deus. Eu não sei você, mas de vez em quando eu encontro uma criança, um adolescente, e eu olho e digo assim, vem cá, você é filho de fulano de tal? E a criança olha para mim assustada e diz assim, sou, por quê? Eu conheço teu pai. Você é a cara dele. Eu nem sabia que ele tinha filho desse tamanho, tem tempo que eu não vejo teu pai. Deixa um abraço para ele. Você é igualzinho. Eu não vi o pai. Mas quando eu vi o filho, me lembrou do pai. Deus é invisível. Mas o propósito de Deus é que quem olhar para você, veja Ele na sua vida. O veja na sua casa, o veja na sua família, o veja nos seus negócios, o veja nos seus tratos. Oh, meu irmão, que Deus apareça na sua casa, que o Pai apareça na sua vida, que a essência dele se manifeste em você, através de você. Pastor, no que Deus quer que eu seja parecido com Ele? Na misericórdia. Lucas 6,36 diz, sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai. Misericórdia. No que Deus quer que eu seja semelhante a Ele? Perfeição, Mateus 5, verso 48. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. No que Deus quer que eu seja semelhante a Ele? Capacidade de perdoar. Efésios 4, verso 32. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Se eu sou filho de Deus, Deus é perdoador. Eu preciso perdoar também. Eu me recordo, eu era moleque, eu tenho poucos irmãos. Eu tenho 11. E eu sou o caçula deles. E eu me recordo que de vez em quando um estava sendo egoísta com o outro. E às vezes minha mãe dava alguma coisa, aí daqui a pouco ou o irmão dava alguma coisa, quando era a minha vez de retribuir, eu não, escondia. Minha mãe dizia, você vai ficar de castigo. Minha mãe é da roça. Então as palavras curtas, mas com muito significado. Ela, Deus para si, o diabo para os outros, né? Seu irmão te ajudou, agora você não quer ajudar. Você comeu a parte dele, agora não quer dividir da sua. Tá de castigo, egoísta. Me parece que o pai tem o mesmo sistema. Eu te perdoei porque você não quer perdoar. Eu te abençoei porque você não quer abençoar. E outra coisa, Deus não está pedindo para você dar nada que Ele não tenha te dado. Ele não está pedindo para perdoar com o teu amor. Ele está pedindo para você perdoar com o amor que você recebeu dele. Então você já tem a capacidade de dar aquilo que Ele já te entregou. Porque já está na tua vida. Porque você recebeu do Pai. E se você recebeu do Pai, você pode retribuir com qualquer pessoa aquilo que você graciosamente recebeu do Pai. Oh, aleluia. Deixa eu terminar. Deixa eu caminhar para terminar. Eu estava me perguntando esses dias, há um tempo, mais ou menos de um mês para cá, isso tem ecoado na minha mente, tem martelado muito ao meu coração. Como é Deus como Pai? Todos nós tivemos um pai bom, difícil, ruim, ou você não conheceu o teu pai, ou o teu pai era muito bom, mas você não pode mais contar com ele. Mas seja lá como for teu pai, não queira comparar o teu pai com esse pai. Eu acredito que uma das armas
porque o diabo odeia tanto a figura masculina nesse aspecto, porque Deus deu ao homem a graça de ser representante de uma coisa que ele é. Deus é pai. Agora, preste atenção num detalhe. Quem é Deus como pai? Número 1, Deus é um pai que se compadece. Existem 2 ideias erradas sobre Deus. A primeira é que Deus é um pai ranzinza, rancoroso, com chinelo Raider na mão e dizendo: passa que eu vou te pegar. Esperando o teu próximo vacilo. Isso não é meu pai, não. Mas a outra ideia também equivocada sobre Deus é que Deus é um bobo que está no céu, que tu pode fazer o que você quiser, que no final ele vai dizer: oh, tu é meu filho. A vida é igual o cartão de crédito. Você usou, vem a fatura. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. Quem é Deus como pai? Um pai que se compadece. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Talvez você está aí em casa assistindo esse culto, essa transmissão, essa mensagem. Deus é um pai que se interessa por você. Deus é um pai que está atento a você. Deus é um pai que ouve a tua oração. Deus é um pai tão especial que a Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, todos estão contados. Deus se importa com você. Um pai que se compadece dos seus filhos. Deus é um pai que se compadece. E o texto diz: porque Ele conhece a nossa estrutura. Ninguém te conhece mais do que teu pai. Deus sabe até onde você vai. Deus sabe do que você é capaz. Deus conhece o teu potencial. Deus conhece a tua força. E Ele não vai deixar nada além da tua capacidade tentar você, porque Deus é o teu pai. Sabe, há muito tempo atrás eu ouvi uma palavra. Para mim era novidade. Depois eu descobri que muita gente sabia, mas para mim era novidade. Pastora Mônica Albrilli, ela estava ensinando e ela disse numa palestra, ela disse assim: olha, quando você for dar uma bronca no seu filho, falando para todo mundo, se eles são pequenos, você precisa olhar nos olhos. E você dá a bronca e você explica por que você está dando a bronca. E ela disse: e se eles forem pequenininhos, se você puder, você desce a estatura dele. E aí você fala, explica por que você está falando. E ela disse: porque quando você faz isso, ele não apenas entende o peso da sua autoridade, como também entende o motivo, porque ele está sendo repreendido. E além disso, ele entende uma outra coisa maior. Ele entende que pode contar com você. Quem já ouviu isso? Eu não vou perguntar quem pratica, só quem ouviu. Escuta, eu estava analisando isso. Você acha que esse princípio veio de onde? Só pode ter vindo do pai. Por quê? Porque Deus poderia ter resolvido o problema da humanidade lá do céu, dando paulada em todo mundo. Mas Ele fez isso? Não. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu no nível do ser humano, olhou os homens nos olhos e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus desceu no nível do homem para levar o homem ao nível dele. Oh, aleluia! Um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Quando Deus desceu no Sinai, os israelitas ficaram com medo. Mas quando Ele se tornou homem, desceu ao nível dos homens. Até as crianças vinham para Ele colocar a mão. A mesma mão que sustenta o universo agora está na cabeça das crianças. Um pai que se compadece. Quem é Deus como pai? Um pai extremamente comprometido com seus filhos.
Diga após de mim, por gentileza. Um pai extremamente comprometido com seus filhos. Coloca o pessoal da mídia, por favor. Mateus 6, verso 25. É um texto muito conhecido. Mateus 6, verso 25. Escute isso. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Noutra versão, pode estar ansioso ou preocupado quanto à vossa vida, pelo que é ver de comer ou pelo que é ver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é ver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Para aí, uma pergunta. Jesus falou para não andar o quê? Ansioso, cuidadoso. Vou te fazer uma pergunta. Quem anda ansioso? Levanta a mão. Parece que nós estamos fazendo o oposto do que ele recomendou, sim ou não? Mas vamos lá, eu também estou no pacote. Mas por isso que essa mensagem tem mexido comigo. Jesus disse: não andeis ansiosos. Primeira coisa, ele está dizendo que você não deve andar ansioso, porque o que você já tem é mais valioso que aquilo que você quer. Ele está dizendo: você precisa reconhecer o que você tem e não se desvalorizar por aquilo que você quer. Mas olha o outro conselho que ele vai te dar para você não andar ansioso. E eu caminho para terminar. Verso 26, coloca aí, por favor. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, hein? E vosso Pai Celestial não tem de vós muito mais valor do que elas? Não, olha aqui para mim. Jesus diz assim: vem cá, vou mostrar que você não deve andar preocupado. Por quê? Ele diz: olha para os passarinhos. Ele diz: olha os passarinhos. Eles não têm carteira assinada. Eles não investem na bolsa. Eles não têm CNPJ. E todo dia eles comem. E Jesus diz: não, vem cá. Quem é que alimenta os passarinhos? Quem é que alimenta os passarinhos? Não, é certo que é Deus, mas Jesus não usou a palavra Deus, ele foi proposital e intencional. Olha quem alimenta os passarinhos. Jesus está dizendo: o Pai de vocês cuida dos passarinhos. Se o Pai de vocês cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês, que tem para Ele mais valor do que os passarinhos? O Pai de vocês cuida de tudo, Ele vai cuidar de vocês também. Escute isso. Conta uma história que um dia tinha 2 passarinhos na árvore, olhando os seres humanos para cima e para baixo, agitado, estressado, buzinando, tomando um antidepressivo. E os passarinhos olharam e disseram: por que esses seres humanos andam o tempo inteiro tão agitados para lá e para cá? Será que eles não têm um pai para cuidar deles, como nós temos um que cuida de nós? Sabe o que eu descobri? Quando você escuta o sabiá cantando de manhã, ele está rindo de você. Um pai. Eu era garoto aqui na igreja, tem pouco tempo, 2 anos. Culto de jovem. Pastor Esquerdo era nosso líder ainda. Pastor Léo pregou uma palavra. Salmo 84, verso 3, eu não me esqueci. Quando eu prego eu esqueço, interessante. Mas se alguém pregar uma palavra, raramente eu esqueço. Minha mente decora muito fácil isso. Salmo 84, verso 3. Ele citou: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Até o pardal. Olha a expressão até. Você usa a expressão até, é uma expressão depreciativa. Você diz assim: até fulana casou. Você está desprezando, senhor, não? Você diz assim: até fulano foi abençoado. Até ele conseguiu. Mas olha o texto: até o pardal. Não, ninguém compra pardal. Ninguém vende pardal. Ninguém liga para pardal. Não tem lei para proteger pardal. Ninguém quer ouvir o canto do pardal. Mas até o pardal foi abençoado pelo teu pai.
teu pardal foi abençoado pelo teu pai. Oh, se teu pai cuida dos pardais, ele vai cuidar. Oh, alguém pode celebrar esse pai aqui nessa manhã? Alguém pode exaltar esse pai aqui?